Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que alegria estarmos juntos com vocês, com a oportunidade de transmitir a palavra de Deus neste culto. Eu quero agradecer aqui ao nosso amado pastor pela oportunidade que ele está nos dando de eu poder compartilhar com vocês esta palavra. Que alegria, queridos irmãos, estarmos juntos, mesmo não podendo estarmos presencialmente, estamos aqui pelas ondas da internet, pelas redes sociais, e como é bom a gente poder estar juntos e transmitir a palavra de Deus. Eu creio que muito breve nós poderemos estar juntos, poderemos nos abraçar, creio que logo poderemos desfrutarmos dessa comunhão tão gostosa que o salmista nos diz no Salmo 133, quando ele diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas, querido irmão, eu quero que você tome a sua Bíblia agora e abre conosco no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Você que está acompanhando este culto também pelas redes sociais, tome a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 11. E nos diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos dos barcos ao ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse-lhes: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então deixaram tudo, arrastaram seus barcos para a praia e os seguiram. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos proclamar a Tua palavra nessa noite. E pedimos, ó Deus, que o Senhor agora nos ajude a extrairmos deste texto toda a lição que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai. Ajuda-nos a abrirmos a nossa mente e o nosso coração. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos no mês de agosto. E o mês de agosto é, para nós presbiterianos, o mês de missões. Quando falamos de missões, nós não estamos falando apenas de um programa que fazemos, mas estamos falando de algo que deve fazer parte, ou melhor dizendo, do nosso cotidiano. Missões não nasceu no coração de um pastor, não nasceu no coração de um teólogo qualquer, mas missões nasceu no coração de Deus. Quando Jesus deu aquela ordem aos discípulos, lá em Mateus
28, versículo 19, quando ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem hoje é para cada um de nós. Portanto, missões não pode ser um programa que nós fazemos apenas no mês de agosto. Não. Mas missões precisa ser um estilo de vida, precisa ser algo que vivemos no dia a dia. Nós, no mês de agosto, completamos, nós presbiterianos, 161 anos. Nós não podemos esquecer daquele missionário americano que chega ao Brasil ainda tão jovem, né? Quando ele está para vir para o Brasil, alguém diz a ele: olha, você vai para o Brasil, mas você vai morrer no Brasil. E ele diz: se for preciso morrer, eu morrerei. E de fato, ele vem para o Brasil e aqui, em pouquíssimos anos, ele cumpre a sua missão, ele implanta, deixa uma igreja da denominação implantada. Ele esteve aqui entre 7 e 8 anos, mas ele deixa uma igreja implantada e depois ele morre, ele entrega a sua vida a Deus. Queridos, em tão pouco tempo este jovem fez toda a diferença em nossa nação. Da mesma forma, nós precisamos fazer a diferença, marcar a nossa geração. Não podemos fechar os olhos para as necessidades que o mundo vive no momento presente. Mas precisamos ser canal do amor de Deus. Precisamos ser boca de Deus para este mundo. Não podemos calar a nossa voz diante da corrupção que tem crescido a cada dia. Deus não precisa de nós, mas Ele quis precisar de nós. Ele quis contar conosco para que, através de nós, o seu nome possa se tornar conhecido nos 4 cantos desta terra. Olhando um pouco para o evangelho que lemos, é interessante nós observarmos que Lucas, diferente dos outros 3 evangelistas, Lucas, ele apresenta os feitos de Jesus de uma forma bastante detalhista. Talvez por ele ser médico, ele vai apresentar os feitos de Jesus de uma forma bastante detalhista. Eu quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo deste texto que lemos. O texto na Nova Versão começa dizendo assim: certo dia, Lucas 5, verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados, e ele acrescenta, para ouvir a palavra de Deus. Diante deste texto, eu queria refletir com vocês rapidamente alguns pontos para que nós possamos ter a nossa mente cativa a esta palavra. O Senhor nos dá uma ordem nesse texto. Ele diz que nós devemos lançar as redes. Nós devemos ir para as águas mais profundas. Mas como lançar as redes nos dias em que vivemos? Queridos, em primeiro lugar, para lançarmos as redes, precisamos ensinar e pregar o Evangelho. Talvez você esteja se perguntando, você que me vê agora pelas redes sociais, qual a diferença de ensinar e de pregar? De fato, a pregação é um ensino, mas há uma diferença entre pregar e discipular. Observem o texto. A multidão estava em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Diferente das outras multidões que a gente vê nos outros evangelhos, que se aproximavam de Jesus para serem curados, ou para receber alguma bênção especial, ou para que algum ente querido fosse curado. Esta multidão aqui estava sedenta de ouvi-lo. Essa multidão tinha um único objetivo: ouvir a palavra de Deus. E Jesus, diante dessa multidão, também tinha um único objetivo: ensinar a palavra de Deus. Queridos, qual a diferença de pregar e de ensinar? Pregar é você anunciar o plano da salvação. Pregar é você
anunciar a salvação de Jesus Cristo a partir do livro do Gênesis e percorrer toda a Bíblia, se possível for, até chegar no Novo Testamento, até chegar em Cristo, uma vez que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Pregar é você anunciar aos povos que nós somos necessitados da sua graça. Pregar é você mostrar a todos os povos que nós somos necessitados do perdão de Deus. É você mostrar que todos nós somos indignos, que todos nós estávamos separados da glória de Deus e que todos nós precisamos reconhecer que somos pecadores para então, assim, confessando os nossos pecados, obtermos o perdão de Deus. Isso é pregar. Jesus disse em Marcos 16,15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Mas em Mateus 28, como eu citei anteriormente no verso 19, Jesus ele disse o seguinte, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, se pregar, eu anuncio a Jesus Cristo, eu anuncio a salvação, eu anuncio que mesmo eu não merecendo, Ele mereceu por mim, Ele se ofereceu por mim. Agora, no discipulado, eu preciso aprofundar-me, eu preciso crescer no conhecimento da sua palavra. E é aqui que muitas igrejas erram. Muitas igrejas param na evangelização apenas na primeira etapa. Muitas igrejas param apenas na pregação, quando deveriam partir para o discipulado. O cristão, queridos, nós cristãos somos como crianças. Quando você tem um bebê recém-nascido, você dá a ele o leite, que vai alimentá-lo. Ele vai, se alimentar com o leite materno. Mas quando essa criança vai crescendo fisicamente, essa criança precisa deixar o leite materno e ela precisa receber outros alimentos sólidos para que ela possa se sustentar. E conosco é a mesma coisa. Primeiro nós tratamos com o leite espiritual, nós mostramos a graça de Deus, nós mostramos a salvação, mas agora nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e, nesse sentido, muitas pessoas deixam de lado esse crescimento. É claro que nós estamos numa pandemia e muitos lugares, como em Volta Redonda, algumas das nossas igrejas não estão tendo cultos presenciais, mas em outros lugares, como por exemplo aqui em Minas Gerais, nós estamos tendo cultos presencialmente, com poucas pessoas, mas estamos tendo. Mas o que nós percebemos, mesmo antes da pandemia, é que muitas pessoas não tinham interesse em estudar a palavra de Deus, não tinham interesse em participar da escola bíblica. Portanto, discipular é você aprofundar no conhecimento, é você conhecer a palavra. E para eu lançar a semente, eu preciso anunciar a palavra de Deus. Nada pode ocupar o lugar da pregação nos nossos cultos. Porque é a palavra de Deus que vai nos manter em pé. É a palavra de Deus que vai nos manter firmes em tempos de lutas. É a palavra de Deus que vai nos manter ativo nos nossos trabalhos, nos nossos ministérios, nas nossas famílias. Em segundo lugar, para lançarmos a semente, não podemos desanimar diante das nossas derrotas e fracassos. Engana-se quem pensa que a vida com Deus não tem luta. Engana-se quem pensa que a vida com Deus não tem sofrimento. Eu fico imaginando os discípulos juntamente com Pedro, que eram pescadores profissionais, e naquela noite eles lutaram com toda a sabedoria que tinham, com todo o conhecimento que tinham, mas naquela noite eles nada pegaram. Que frustração no dia seguinte. Quando o dia amanhece, ambos estavam frustrados, estavam lavando as suas redes. Talvez no íntimo dos seus corações eles estavam dizendo: vou largar mão, vou deixar de pescar, me frustrei, fiz de tudo o que eu podia, mas não obtive um bom resultado.
Talvez eu esteja falando com pessoas que estejam se sentindo assim agora. Talvez você tenha trabalhado tanto, mas não tenha visto tanto resultado. Talvez você tenha usado todos os seus conhecimentos. Talvez você tenha até um bom currículo, mas você não tem visto muito resultado no seu trabalho. Você não tem visto muito resultado na sua vida profissional. Você não tem talvez visto muito resultado no seu ministério. Mas, queridos, o segredo do sucesso espiritual e profissional é nós ouvirmos e obedecermos à voz de Deus. Quando Jesus chega na praia e diz para ele, lancem as redes, né? Simão Pedro vai dizer, mestre, fizemos isso a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes. Sabe, queridos irmãos, nós não podemos esquecer, queridos irmãos, que a nossa vida, ela é conduzida por Deus. E nós não podemos desanimar diante das possíveis derrotas do dia a dia. Sabe, ao longo da história, nós nunca vamos ver a igreja sem passar por luta, sem viver e levar a sua cruz. A igreja sempre teve uma história de luta, uma história de sofrimento muitas vezes, mas a igreja sempre foi mais do que vencedora em Cristo Jesus. Porque Jesus fez uma promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Veja que eu não estou falando de instituição, mas estou falando de igreja. A igreja, ela é protegida por Deus, ela é guardada por Deus, ela passa por luta, ela passa por sofrimento, ela passa por tribulações, mas ninguém pode detê-la, porque é o Senhor quem a conduz. Portanto, não podemos desanimar diante das possíveis derrotas do dia a dia. Jesus não nos ensinou a abandonar a nossa cruz, mas Ele nos ensinou a levar a nossa cruz, porque é pela cruz, é essa cruz que um dia vamos trocar pela coroa. É essa cruz que um dia vamos trocar pela coroa, como diz o hino do nosso inário. Em terceiro lugar, queridos, para lançarmos as redes, precisamos obedecer à voz de Deus. E obedecer nem sempre é tão fácil, porque a nossa natureza humana tende a desobedecer a Deus. A nossa natureza carnal tende a não ouvir a voz de Deus, sabe? Mas quando obedecemos, eu costumo dizer que a obediência antecede a bênção. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos ver a sua glória, nós podemos ver os seus sinais em nossas vidas. Os discípulos estavam frustrados pela manhã, mas quando eles obedecem à voz de Deus, quando eles lançam as redes, eles então podem contemplar o milagre. E da mesma forma acontece conosco. Quando obedecemos a Deus, podemos ver o seu agir, podemos ver o seu atuar em nossas vidas. Muitos no passado, homens que foram até mesmo escolhidos por Deus para governar o seu povo, como por exemplo o rei Saul, mas quando ele saiu do centro da vontade de Deus, ele é destronado, ele perde o seu trono, porque Deus não pode estar juntamente com o soberbo. Sabe, queridos, nós precisamos aprender que quem nos criou é Deus, e só Ele sabe o que é o melhor para nós, só Ele sabe do que nós precisamos. Por isso é importante que a sua vida esteja no centro da vontade de Deus, mesmo que aquilo que Deus esteja te pedindo, aos olhos humanos pareça estranho, seja um paradoxo para você, mas sempre é melhor obedecer. Como diz lá no verso 23 de 1 Samuel, capítulo 15, o Senhor então diz, através de Samuel ao rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Há muitos sacrificando, mas não obedecendo. O sacrifício sem obediência, ele não tem nenhum valor. Quando Paulo diz que nós precisamos oferecer um sacrifício vivo, esse sacrifício vivo é a nossa vida, e a nossa vida precisa estar no altar de maneira total. Precisamos estar 100% no altar de Deus. Em quarto lugar, queridos,
para lançarmos as redes, nós precisamos seguir o exemplo getroriano. Olha que coisa impressionante. O que é o conselho getroriano? Você sabe que quando Moisés estava conduzindo o povo, Moisés estava fazendo o papel de juiz, Moisés estava fazendo o papel de sacerdote, Moisés estava ficando irritado, estava ficando cansado diante da multidão que estava à sua volta. Até então que seu sogro Jetro chega para ele e diz: Moisés, você está fazendo tudo sozinho. Vai chegar uma hora, Moisés, que você não vai dar conta. Escolha homens cheios de sabedoria, homens de Deus, que possam dividir com você esse trabalho, e divide com eles esse trabalho, Moisés. E quando Moisés segue o conselho de Jetro, Moisés pode ver então uma grande melhora. Moisés pode ver como Deus estava agindo, como Deus agia através daqueles homens a quem ele havia escolhido. Sabe, queridos, não dá para fazer missões sozinho. Sabe por que que Jesus edificou uma igreja? Porque na igreja todos nós fazemos parte e todos nós somos importantes. Na igreja não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, todos nós estamos crescendo junto. E se um cai, todos caem junto, porque nós somos um corpo. E nós dependemos uns dos outros. Eu acho interessante quando Jesus envia os discípulos para pregar, ele envia de 2 a 2. Ele nunca manda ninguém pregar sozinho. Por quê? Ele está nos ensinando a trabalharmos em comunidade. Ele está nos ensinando a trabalharmos como igreja, como corpo de Cristo. Sabe, quando um membro sofre, todos sofrem junto. Quando um membro erra, quando eu disse quando um cai, eu não estou dizendo cair no sentido de pecar, ou no sentido de sair da vontade de Deus, mas eu digo cair no sentido de desanimar, no sentido de parar no meio do caminho. Sabe, se um está sofrendo, todos sofrem junto. É assim que a igreja deve viver, porque é assim que a igreja cresce. Como missionários que somos, porque missionário não é só aquele que vai para o campo, missionário é aquele que também sustenta o outro missionário no campo, é aquele que envia com a sua ajuda financeira, é aquele que envia com a sua oração. Nesse sentido, eu e você somos um missionário. E em último lugar, queridos, nós, para lançarmos as redes, precisamos adorar a Deus e reconhecer que somos fracos e pequenos diante da sua grandeza. Quando Jesus manda que eles lancem as redes, eles lançam as redes voltam cheias de peixes, e então eles precisam chamar os seus companheiros de outros barcos para ajudar a trazer as redes para a praia. Quando Simão Pedro olha para isso, para aquela rede cheia de peixes, Simão Pedro reconhece, era um milagre. Simão Pedro reconhece que aquele que estava diante deles não era um homem qualquer, mas era o próprio Jesus. E Simão Pedro reconhece o senhorio de Jesus, a soberania de Jesus, a ponto dele tentar se esconder, né? A ponto dele dizer para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Senhor, afasta-te de mim, eu não sou digno de estar na tua presença. Sabe, queridos, muitas vezes nós encontramos com cristãos que se coloca diante de Deus como se Deus fosse o servo. Se coloca diante de Deus mostrando para Deus o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Simão Pedro olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. E o ato de Pedro prostrar-se, né, é um ato de adoração. Prostrar-se significa render-se diante de Deus. E no ato da adoração, nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. E quando nós reconhecemos quem Ele é e quem nós somos, sempre algo acontece. Aqui no texto, Jesus diz para Pedro: não tenhas medo, Simão, porque eu farei de você um pescador de homens. Não tenhas medo. Quando a gente olha lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, quando Isaías se coloca diante de Deus e diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando antes disso, Isaías
diz, né? Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que acontece? Um anjo tira uma brasa do altar com uma tenaz, toca nos lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías. E então ele pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. No caso de Pedro, ele reconhece quem ele era. E Jesus diz: eu farei de você um pescador de homens. Queridos, que nessa noite nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Que nessa noite nós possamos reconhecer quem de fato Jesus é e quem nós somos. Você não pode esquecer que eu e você somos missionários. Mas missionário não é aquele que é porque deseja ser simplesmente. Missionário é aquele que é porque Deus chama. Ninguém vai para o campo, ninguém deixa o seu país, como aquele missionário deixou o seu país e veio para o Brasil apenas por vontade própria. O verdadeiro missionário, ele é chamado por Deus, ele é designado por Deus. Mas eu não posso deixar de dizer que eu e você temos uma missão a cumprir. Porque missões não começam num campo distante. Missões começam dentro da nossa casa. Missões começam dentro da nossa casa. Missões começam no seio da nossa família. Missões começam na escola onde estudamos, na empresa onde trabalhamos. Missões começam na nossa vizinhança. Missões começam onde nós estamos. Quero cantar essa canção. E hoje eu tenho a alegria de ter comigo aqui uma irmã muito querida, Amanda. Eu a chamo carinhosamente de Mandinha. Mandinha, além de ser do nosso ministério de louvor, né, é uma irmã que tem me ajudado. É uma das responsáveis pela nossa live de quarta-feira. Para quem já assistiu. Para quem não assistiu ainda, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube, Niltinho IPBAG, ou lá no Facebook, Niltinho Santos. Nós temos nossas lives toda quarta-feira. E a Amandinha e o Ederson, seu esposo, são uns dos responsáveis por essa live acontecer. E ela vai cantar comigo agora essa canção. Eu quero que você se renda diante de Deus nessa hora e diga para Ele: Senhor, eu quero descansar em Ti. Senhor, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu quero estar nos Teus braços. Senhor, em meio a esta pandemia, eu posso ouvir o Senhor dizendo: não tenha sobre Ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para Ti. Cante comigo e vamos juntos orar ao Senhor. Não tenha sobre Ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para Ti. É meu, somente meu, todo trabalho. É o Senhor que diz a você, meu querido: e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. e o teu trabalho é descansar em mim. Cante comigo, cante conosco. É meu, somente meu, todo todo trabalho. E o teu trabalho É descansar em mim. É meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa em mim. Sou o teu Senhor. Eu cuido de ti. Ó Filho amado, eu te sustento em qualquer lugar, em qualquer situação. É meu, somente meu, e o teu trabalho é descansar em mim. Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque o teu amor nos envolve, o teu amor nos atrai. Muito obrigado, Senhor, porque ainda que no meio dessa pandemia nós podemos nos alegrar, porque temos um Deus que é maior que qualquer problema. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, Pai. O Senhor continue abençoando o nosso conselho, Pai, dessa igreja. E que essa igreja, cada dia mais, possa ser inflamada de amor por vidas, por almas, Senhor, que precisam conhecer o Teu Evangelho. Abençoe, Senhor, a cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.